Todos acharam? Mateus capítulo 3. Amém? O tema, meus irmãos, desse estudo de hoje, eu até compartilhar no grupo, é o ministério de João Batista e o batismo de Jesus. Então, diz assim, a gente vai lendo por partes, como é de costume, e a gente vai entendendo aos poucos. Diz assim: naqueles dias veio João o Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque o reino de Deus tem se aproximado. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, dizendo: a voz de um clamando no deserto, preparai o caminho do Senhor e fazer planos dos seus caminhos. Vem até aqui. Meus irmãos, a primeira parte deste capítulo vai se dedicar ao ministério da palavra de João Batista, o último dos profetas. Então, dos versos 1 ao verso 3, nós temos João Batista, o pregador, tá? Agora nós temos aqui esse breve relato da história de João Batista. Quem foi João Batista? É a pergunta que devemos fazer ao texto, né? João Batista, ele foi um precursor de Cristo. O que é um precursor? Aquele que vem antes, aquele que prepara o caminho. Ele foi enviado para preparar o ministério do Senhor Jesus, principalmente trazendo batismo de arrependimento. É João que vai inaugurar isso, é João que vai trazer esse batismo de arrependimento. E ele foi enviado exatamente para preparar esse caminho do Senhor. Além disso, iniciar a preparação ou a pregação do arrependimento da vinda do reino de Deus, com Cristo vindo ao mundo salvar o seu povo. E quem era João Batista? João Batista era filho do sacerdote Zacarias, da ordem de Abias, e sua mãe era Elizabeth. Ela era estéril, e graciosamente o Senhor deu a missão de ser mãe do precursor do Senhor Jesus, João Batista. Seu nome, João, no hebraico, significa: o Senhor é bom e misericordioso. É o nome dele. O Senhor é bom e misericordioso. Como foi de fato o seu ministério? Anunciando a graça de Deus através do arrependimento de pecados. Eu gostaria que a gente lesse o relato de Lucas, capítulo 1, versos 1 a 20. Eu gostaria que alguém lesse o texto, porque o texto de Lucas vai nos dar um relato mais detalhado da história de João Batista, do nascimento e tudo mais. Então, Lucas, capítulo 1, versos 1 a 20. Quem achar, por gentileza, pode estar fazendo essa leitura. Lucas 1, 1 a 20. O 20, né, pastor? Do 1 ao 20. Lucas 1, versículo 1 ao versículo 20. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração ordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de apurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te-ei por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que fostes instruída. O 5. Nos dias de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte
segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo todo a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo-a, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter aos desobedientes a prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias o anjo: como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas tuas novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venha a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais os teus dentes se cumprirão. Amém. Glória a Deus. Então fica claro diante do texto que o nascimento de João Batista também foi uma providência, um milagre de Deus, né? Zacarias era velho, assim como Elizabeth, e mesmo assim o Senhor concedeu um filho na velhice. Então, o filho nada mais que o profeta enviado para preparar o caminho do Senhor Jesus. Isso o nome é João, gracioso, porque Deus concedeu graça àquele casal estéril para que pudesse ter um filho. Então, meus irmãos, basicamente essa é a história de João Batista, pelo menos o seu nascimento e todo o drama que aconteceu ali antes dele nascer, tá bom? Então ele era conhecido como o Batista, João o Batista. Ele ficou conhecido assim, pois ele quem inaugurou esta ordenança do batismo. Ele foi o primeiro a instituir, abrir um caminho para o batismo cristão, tá? Então não houve alguém antes de João que realizasse o batismo, tá? Ele foi o primeiro a trazer esse batismo, que é também o batismo por imersão, certo? Completamente imersão, energia, a pessoa da água. Então, ele foi o primeiro que trouxe isso para o povo, preparando então o caminho do Senhor. Nós temos outra informação, ainda no texto, diz que ele pregava e que ele veio no deserto da Judéia. A gente olha e imagina, então quer dizer que João estava lá no meio do deserto falando para sei lá o que, para calango, para árvores secas. Não é isso. Quando te falo do deserto da Judéia, o deserto da Judéia era um lugar também habitável, havia muitas cidades nessa região, tá? O deserto da Judéia era um lugar em que tinha muitas cidades, vilas, aldeias, nas quais devemos supor que João veio pregar, pelo menos para pessoas que eram daquela região. Havia cidades como, por exemplo, Betarabá, Idim, Secacá, Nibissã, enfim, são cidades que havia naquela região desértica, no deserto da Judéia. Então ele pregava assim naqueles locais. E qual é a mensagem de João? Nós chegamos nesse ponto. Versículo 2: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Esse era o conteúdo da sua mensagem. Era isso que ele pregava.
Nada mais do que a própria mensagem do Evangelho que visa o arrependimento e a mudança no coração do pecador. Então, significa que seu ministério foi marcado pelo chamado ao arrependimento para a vida. E devemos, meus irmãos, levantar a seguinte pergunta: o que é o arrependimento? Alguém gostaria de compartilhar? O que é o arrependimento? A gente fala tanto sobre arrependimento, mas o que é o arrependimento? Alguém gostaria de falar? Mudança, né? Mudança. Mudança. É de comportamento de dentro para fora. Interior para exterior. É uma mudança. Certo. Alguém tem alguma opinião diferente? Bom, o arrependimento, além dessa mudança que nosso irmão falou, é uma profunda tristeza pelo pecado ou por um estilo de vida pecaminoso, seguido de uma decisão de mudança para uma nova vida. Então, o arrependimento, ele trabalha, ele começa, ele surge no coração do pecador com uma profunda tristeza e uma necessidade de mudança, e um desejo de mudança, certo? O arrependimento, meus irmãos, em outras palavras, é de fato a mudança de vida. Arrependimento não pode ser confundido com remorso, tá? Pois o remorso também é uma tristeza, eles são muito fácil de confundir, tá? Pois o remorso é uma tristeza, mas sem uma verdadeira mudança. Por exemplo, nós temos Judas, que ao cair o Senhor, ele chorou, ele também se arrependeu, mas não foi um arrependimento para a vida. Nós temos outros relatos da Escritura de choro, de tristeza, mas não são tristezas causadas para o arrependimento, para a mudança, certo? Então, essa tristeza profunda pelo pecado, seguida de arrependimento, seguida de mudança de vida, é o verdadeiro arrependimento que habita no chão, certo? Tanto João Batista quanto o Senhor Jesus iniciaram o seu ministério com essa forma de pregação, com essa forma de evangelização, tá certo? E meus irmãos, eis aqui o verdadeiro padrão que nós chamamos de pregação evangelística. Porque, meus irmãos, a menos que os homens se arrependam dos seus pecados e creiam em Cristo, eles não podem ser salvos. A menos que eles renunciem às suas vidas de pecado, o seu estilo de vida, a menos que ele seja convencido do pecado, da justiça e do juízo, ele não pode crer em Cristo. E se ele não crê em Cristo, mediante o verdadeiro arrependimento, ele não é um cristão, tá? Então nós temos aqui um padrão de evangelização. E esse é o padrão que nós encontramos na Bíblia. Nós encontramos João Batista trazendo essa mensagem de arrependimento. O Senhor Jesus vai dizer o mesmo. E lá em Atos, os apóstolos também vão utilizar o mesmo método, chamado arrependimento para a vida. A pregação de arrependimento. Além disso, a pregação de João Batista ela é seguida de estar próximo o reino dos céus. Aqui quer dizer o aparecimento do Messias. Jesus, por exemplo, quando ele foi falar sobre arrependimento, a sua pregação, ele fala que já chegou o reino de Deus, porque ele estava inaugurando já o reino de Deus. João Batista está próximo ao reino de Deus, ou seja, se arrependam porque o Messias ele está vindo, o Messias ele está próximo, em breve ele vai surgir. É isso que ele está dizendo, com ele está próximo do reino de Deus. É a dispensação do Evangelho que está próximo de acontecer. Por isso João utilizou essa expressão, pois o arrependimento é para viver em conformidade com o reino que está chegando, com o reino que em breve estava surgindo. Por isso, ao mesmo tempo em que há um chamado de renúncia das vidas em pecados, em seguida a graça revelada. Por que a graça revelada, meus irmãos? Quando diz está próximo do reino dos céus, está chegando. Então, a pregação do Evangelho, ela é ao mesmo tempo confrontadora, ela é ao mesmo tempo específica para mudar o coração do homem, mas ao mesmo tempo ela é uma mensagem de graça. Ela é uma mensagem que o reino de Deus está vindo até nós.
E sabe o que isso significa? Que é Deus salvando o pecador. Deus confrontando o coração do pecador para que ele se arrependa, e ao mesmo tempo é o próprio Deus que vai em busca do homem, o convertendo. Eu lembro de Gênesis, quando Adão pecou, e Adão se esconde de Deus. Quem foi no encontro de Adão? Foi o próprio Senhor, chamando, fazendo perguntas específicas de arrependimento. Há muita similaridade com a mensagem de João Batista. Arrependei-vos porque está próximo o Reino dos Céus. Então, aqui nós temos a inauguração dessa mensagem do Evangelho, a mensagem de arrependimento, em que confronta o pecador para uma mudança de vida. Versículo 3 encerra a primeira parte desse primeiro bloco, que diz: porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, dizendo: a voz de um clamando no deserto, preparai o caminho do Senhor e fazer planos os seus caminhos. Lembra do propósito do Evangelho de Mateus? Que é testificar para os judeus que Jesus era o Messias? Então, mais uma vez aqui, profecias sobre Cristo se cumprindo. Especificamente sobre o precursor, aquele que veio antes de Cristo, preparar o caminho para ele. E aqui se cumpre a profecia de Isaías, que está em Isaías 40, versículo 3, diz o seguinte: a voz do que clama no deserto, preparai um caminho para o Senhor, endireitai no erro a vereda do nosso Deus. Note como isso se cumpre perfeitamente em João, pois João veio preparar o caminho para a mensagem de Jesus. Ele veio como aquele que abriria as portas. É como se, imagine que tem uma mata fechada e vem alguém que vem limpando, fazendo uma estrada para que possa caminhar entre aquele local. Foi isso que João Batista fez. E sabe o que é interessante, meus irmãos? Que Isaías profetizou isso aqui pelo menos 700 anos antes de Cristo nascer, em média. 700 anos antes de Cristo nascer, já havia profetizado não somente a própria vinda do Messias, mas também a vinda do precursor João Batista. É o que acontece aqui. Então, tudo isso se cumpre, o Antigo Testamento se cumprindo, revelando onde o Cristo deveria nascer, como ele deveria aparecer, quem seria aquele que abriria as portas e abriria o caminho para o nascimento e para a pregação do Senhor. João Batista e Cristo tinham quase a mesma idade, diferente talvez de meses, talvez entre 6 meses mais ou menos. E ambos iniciaram o seu ministério por volta dos 30 anos. E o Senhor Jesus ele vai iniciar o seu ministério após o seu batismo. Tá? É o que a gente vai ver daqui a pouco. Então aqui encerra essa primeira parte, que é o conteúdo da mensagem. Agora, a partir dos versos 4, diz o seguinte, 4 e 5: e este João tinha suas vestes de pelos de camelos e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e o seu alimento era gafanhoto e mel silvestre. Meus irmãos, aqui diz um pouco sobre a natureza e o caráter do próprio João. Ele era um homem bem assim, como eu posso dizer, bem áspero. Ele usava, como o texto diz, vestes de couro de camelo. Só que não era um couro chamado amaciado, era um couro realmente cru. Ele era bem áspero, eram vestes bem específicas, não era algo amaciado. Por quê? Eram vestes que eram grosseiras, ásperas, assim como foi o seu ministério. Ele usava roupas adequadas àquilo que ele falaria, ao seu próprio ministério. O seu ministério também foi marcado por uma mensagem dura, por uma mensagem confrontadora, por uma mensagem de arrependimento, assim como foi assim como eram suas vestes, também era a sua mensagem. Eu achei isso interessante porque, fazendo um paralelo entre a mensagem de João, as suas vestes, o estilo de vida que ele tinha, era basicamente a mesma coisa. Tal era a sua mensagem, tal era ele. Um homem bem ríspido, áspero, e inclusive a sua mensagem muito confrontadora. Isso porque era específico para a sua época. João Batista, como as profecias das Escrituras se cumpriram, era o Elias que Deus enviaria antes
do nascimento do Messias, nos últimos tempos. Eu gostaria que alguém abrisse em Malaquias, no capítulo 4, versos 5 a 6. Malaquias 4, versos 5 e 6, são os últimos versículos do capítulo 4. Pode? Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que eu dê um grande terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Perfeito. Aí você fala, por que ele é o Elias? Como é que a gente entende isso? Mateus 11, 13 a 14, diz assim: pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vós quisesseis recebê-lo, este é o Elias, o que havia de vir. Então, o Senhor Jesus confirma que João Batista seria o Elias que viria. Mas como assim? Não é que, de alguma forma, Elias estava nascendo de novo em João, não é isso. Mas que havia características semelhantes entre o ministério de Elias e o ministério de João Batista. Principalmente na mensagem de arrependimento. Em um povo de dureza de coração, em um povo desobediente, em um povo obstinado. Tal também João nasceu nessa época. E a sua pregação também era uma pregação completamente confrontadora, assim como eram as mensagens e as profecias de Elias. Pra você ter ideia, depois dessas palavras de Malaquias aqui, Deus ficou sem enviar profetas a Israel durante mais ou menos 300 a 400 anos. Era como se Deus tivesse cessado de falar com Israel durante mais ou menos 300 anos. Após esse período, nasce João Batista. Depois de cerca de 300 anos, nasceu esse último dos profetas, o precursor do Senhor Jesus. Além disso, meus irmãos, o interessante disso é que esse ministério de Elias é muito parecido com o de João, até mesmo na questão de vestes. Se a gente olhar o texto lá, por exemplo, de 2 Reis 1:8, diz assim, 2 Reis 1:8: e eles disseram sobre Elias aqui: Elias era um homem peludo e com os lobos cingidos de um cinto de couro. Observe, quando diz é um homem peludo, está se dirigindo às suas vestes, porque ele também usava vestes de pelos de camelos, igual João Batista também usava, além de um próprio cinto de couro nos seus lombos. Então era muito parecido o ministério de João Batista com o de Elias, até mesmo no que diz respeito às vestes que eles usavam, porque isso simbolizava a mensagem dura, áspera, a mensagem confrontadora em que eles pregavam para o povo. Certo? Além disso, o texto ainda no versículo 4, lá de Mateus, diz que ele se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. A lei permitia que ele pudesse comer esses animais. Segundo Levíticos 11:22, o gafanhoto é um animal limpo que poderia ser comido, né? Além de mel silvestre, que era mel que se encontra no mato mesmo, não era de criação, tá? Estava em bosques, em florestas, enfim. Mas, meus irmãos, isso não significa que ele comia exclusivamente isso, mas que na maioria das vezes ele se alimentava, porque ele habitava basicamente em um lugar deserto, né? Um lugar onde tinha muito desses alimentos, tanto gafanhotos quanto abelhas em pequenos bosques que havia. Então, ele poderia comer outra coisa, eu acredito que ele comeria sim, mas durante a sua jornada, ele que ficava andando muito nessas regiões, ele se alimentava mais disso, desse tipo de criatura. Os irmãos estão entendendo até aqui? Querem fazer alguma pergunta, alguma informação? Pode explicar para eu, porque às vezes você varia de região, de país para outro país, né? Porque, será que é a mesma coisa da país que existe no Brasil? Rapaz, se não foi parecido. Se não for mesmo parecido. Quer ver uma coisa? Abre lá em Levítico 11:22.
Levítico 11, 22. E pode ler. Levítico 11, 22. Esse poderia comer a locusta, aqui para Locusta segundo a sua espécie, e a locusta lisa segundo a sua espécie, e o besouro segundo a sua espécie, e o gafanhoto segundo a sua espécie. Exatamente. Vai haver várias espécies diferentes, né? Esse tipo de gafanhoto aqui, ele vivia muito nos países orientais. E era exatamente isso, ele devastava campos. É o mesmo gafanhoto, quer ver, que foi lá para o Egito. O mesmo tipo de gafanhoto. E os orientais, quer dizer, o povo oriental lá daquele tempo, inclusive João Batista, eles eram acostumados a se alimentar desses bichos, seja cru, torrado ou mesmo temperado de outras maneiras. Se quiser colocar lá no YouTube, é uma receita de gafanhoto, deve ter alguma coisa lá. Deve ter. Tem vídeos que o pessoal cria nos países orientais, tem criador de gafanhoto, assim como criador de barata também. Isso é verdade. E sabe o que? Hã? É porque tinha que ter 4 patas. Tinha que ter 4 patas. 4 patas ali específico. Entendeu? Não é qualquer animal não. E esse tipo de animal aqui, segundo a lei que Cláudio deu, era limpo para comer, poderia comer. E outra coisa, era muito nutritivo. É um animal muito nutritivo. Então assim, isso permitia que tivesse ter muita saúde. Porque é um animal que basicamente se alimenta de vegetais, né? Não me pergunte o sabor. Complicado, né? Mas é isso, meus irmãos. Ele se alimentava disso aqui. Isso simbolizava muita coisa. Ele era um profeta. Ele vivia especificamente para isso. Estava em um lugar anunciando a mensagem, já ia para outro, e ali nesse meio caminho encontrava um gafanhoto, talvez ali não sei como ele preparava e se alimentava daqueles bichos. Tal era a sua mensagem, tal era João Batista. A mensagem dura, áspera, e assim ele foi o precursor do Senhor Jesus. Foi ele que introduziu esse caminho. Específico para a sua época, uma época de povo de dura serviço, de muita hipocrisia, como por exemplo os grupos lá dos fariseus, dos saduceus, que a gente vai ver daqui a pouco aqui. Sim, irmão, pode falar. Falando dessa alimentação espiritual, que eu achei muito interessante. E assim, pelo fato de ele ter essa vida voltada exclusivamente para o reino de Deus, né? Ele se dedicou totalmente. Então, assim, a facilidade de achar comida para não ter que chego aqui a barriga, estou com uma fomezinha e aí eu vou deixar aqui o trabalho do Senhor e vou buscar comida, vou preparar ou talvez. Então, assim, aquela comida achava em todo lugar. Era uma comida mais fácil, né? O gafanhoto e o mel. Por conta disso, facilitava para ele toda essa trajetória do evangelismo, né? Da busca. Não era ficar olhando, se preocupando com a gente com o ventre. E chega a hora, às vezes a gente está na igreja, a barriga dói, a gente já o pensamento já liga lá, né? Fala, temos que fazer almoço, então quem não fez. Então essas coisas, né, para ele foi assim, enxugou de uma forma que ele não se preocupava. Naquela hora ele já estava já o mel, ele tomava, sei que o mel era bem melhor do que esse nosso puríssimo, né, como a uva daquele tempo, não é como agora. Então assim, o mel sustentava ele o período que ele tinha ali no trabalho de evangelismo, entendeu, Cláudio? Então é isso aí, para não estar indo buscar sair do trabalho de Deus para ele alimentar seu ventre, ali onde ele estava, ele já pegava, já tinha. Então era uma facilidade maior. Sim. Aqui no comentário da minha Bíblia, o comentarista ele fala assim, que sua alimentação era simples, mas não significava que ele nunca comesse algo além disso.
mas não significa só que isso. Como eu digo assim, é como os vaqueiros na época do. Hoje não existe mais vaqueiros, né? Tem vaqueiro, mas é mais para apresentar uma cultura que existia, né? Mas os vaqueiros, eu lembro que meu pai ele ia para os campos para pegar aqueles touros bravos. E falei, eu não tentava brincar, mas ele estava lá naquele deserto, na figa, e ele não tinha, às vezes acabava a água, às vezes ele levava rapadura com farinha alimentar, mas não tinha alimento. Aí ele esperava aquele gravatazinho, e no fundo do gravatar tinha uma partezinha molezinha, como se fosse aquela boa mesmo doce. Eles comiam para poder passar fome ali no momento. E também bebia água, era palma, cortava a palma, espremia para poder sair água e comia até a palma. E hoje tem muita pessoa para poder. Não que ele comia somente aqui, mas aonde ele estava, a minha coisa eu batia onde ele estava, naquele deserto, ele pregando, levando a palavra de Deus, ele necessitava dessas coisas. E é o que acontecia. O gafanhoto, mel, e nesse deserto, na caatinga, existe muito ainda mel, na beira natural lá. Então, eu vejo isso também, né? Sim. Porque meu pai usava isso, para poder alimentar, quando chegar para a tarde, chegar bem à tarde, mas sempre vinha com o animal. Isso é uma reflexão que eu uso também. Exatamente. São os meios de sobrevivência, né? E João aqui, ele utilizou um desses meios de sobrevivência que era se alimentar dessa locusta, o gafanhoto ali, naquele deserto. E Deus sustentava ele, né, dessa forma, assim como, por exemplo, Elias, que foi alimentado por corvos, né, que trouxe ali o alimento. Então, meus irmãos, é algo bem específico para a época, para a região, para o contexto dele, entendeu? Não significa que isso é um padrão que é na Bíblia, que todos os profetas vão comer gafanhoto. Não é isso. É algo bem específico para aquela situação, tá? Então, é isso. Encerramos essa primeira parte. Agora nós entramos no ministério prático de João Batista, versos 5 e 6. Diz assim, ó: Então vieram a ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a região ao redor do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. João começa, meus irmãos, a proclamar seria uma espécie de um evangelho inicial, proto-evangelho de arrependimento. E muitos vinham até ele, os habitantes de Jerusalém, da Judéia, onde ele pregava muito no deserto, e todos os arredores ali. Todos eram batizados por ele, inclusive os judeus, que achavam que estavam limpos simplesmente por serem circuncidados. No entanto, aqui fica claro que eles eram tão impuros quanto os próprios gentios. João vai ter problemas com os fariseus, por exemplo, e os saduceus, porque eles, principalmente os fariseus, eles se achavam tão limpos, tão dignos por serem filhos de Abraão e por serem circuncidados. Eles achavam que não tinha pecado, enfim, eles se achavam de fato perfeitos perante a lei. Mas João pregava o evangelho de arrependimento para esses homens. Então, se eles precisavam se arrepender e serem batizados, significa que eles eram tão pecadores quanto os próprios gentios. Isso era confrontador para todos os judeus daquela época, tá? E todos eram batizados no rio Jordão. Todos aqueles que vinham até ele, que confessavam os seus pecados, que ouviam aquela mensagem de arrependimento, eram tocados e eram batizados por ele, principalmente aqui no rio Jordão. Então, a maneira como foram batizados por ele, que aqui foi a imersão, o mergulho na água, isso pode ser concluído pelo significado da palavra usada, que é de fato mergulhar. Batizar, isso significa mergulhar. E João fazia isso em outros lugares, sempre onde havia muita água, como por exemplo o rio Jordão. Lembrando, meus irmãos, que na tradição cristã existem outras formas de batismo. Tem batismo por aspersão, batismo por efusão,
Mas nós, o nosso entendimento batista, doutrinário, nós compreendemos a partir da Escritura que é mais claro, é mais objetivo que o batismo ele é por imersão, mergulhar completamente, submergir. Isso fica claro não somente diante desse texto, mas diante de vários outros textos da Escritura. E por isso nós defendemos e abraçamos isso como um verdadeiro batismo, tá certo? Além disso, esses homens confessavam seus pecados. Aqui temos essa informação importante, pois aqueles que eram batizados foram porque confessaram seus pecados, ou seja, houve um verdadeiro arrependimento. Eles confessaram estar mortos para o pecado e vivos para Deus, e eram então batizados. Então, como é que a pessoa, por que nós batizamos uma pessoa, trazendo mais agora para batismo cristão? Porque ela confessa os pecados, ela se arrepende, portanto ela quer uma nova vida em Cristo, então ela é batizada. Então o batismo só pode ser administrado por pessoas que de fato creem, para pessoas que responderam com fé. Nós não adotamos e nós não consideramos coerente a visão de batizar crianças. Nós somos contra isso. E nós entendemos que o batismo só pode ser feito, realizado, administrado, e a pessoa ela só é inserida na igreja no sentido de ser membro, no sentido de ser povo de Deus, após o seu batismo. Também, meus irmãos, não significa que o batismo confere salvação a alguém, pois se conferisse seria uma boa obra, e boas obras não salvam. O batismo é apenas um sinal. O batismo vai ser seguido da resposta com fé, tá certo? Então, eu até trouxe uma pergunta aqui: o que é o batismo cristão, Eu trouxe um texto de uma confissão antiga que fala sobre isso. O batismo é uma ordenança do Novo Testamento instituída por Cristo, sendo para a pessoa batizada um sinal da sua comunhão com Ele, em sua morte e ressurreição, e de sua união com Ele, da remissão dos pecados, de sua consagração a Deus através de Cristo para uma nova vida. Então, é uma ordenança instituída por Cristo, é um sinal da sua comunhão com Ele. E sabe o que significa a sua comunhão com Ele? Que no batismo nós nos fazemos participantes da morte e da ressurreição. Nós morremos por nossos pecados, nós morremos para o mundo, ressuscitamos para Deus, para viver sempre em comunhão com Ele, em união com Ele, e participamos da remissão. Ele redimiu, Ele nos salvou dos nossos pecados, e portanto eu confesso publicamente que vou viver consagração a Ele, que minha vida agora não é mais minha, mas pertence a Ele. Eu sou uma nova criatura, e eu vou viver agora em novidade de vida. É por isso que nós só entendemos que alguém para participar da ceia do Senhor, alguém para de fato se tornar membro da igreja, ela precisa ser batizada em Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas João ele vai introduzir isso aqui. É João que começa, pela providência de Deus, abrir este caminho para que o Senhor Jesus e posteriormente os apóstolos pudessem batizar. O texto continua dizendo assim: aqueles que realmente professam arrependimento para com Deus, a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, são os únicos sujeitos apropriados desta ordenança. Então só pode ser batizado quem crê, quem de fato se arrependeu, ou pelo menos demonstrou isso sinceramente, certo? O elemento exterior usado nessa ordenança é a água, na qual a pessoa deve ser batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o batismo cristão. João Batista aqui, ele não batizava em nome da Trindade, tá? É bom lembrar disso. Mas ele batizava o batismo de arrependimento. É tanto que em Atos nós vimos isso, Aqueles que conheciam apenas o batismo de João, eles eram batizados novamente em nome da Trindade. Pois o batismo só pode ser verdadeiro, só pode ser cristão, se é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se não for, não é coerente, não é verdadeiro, tá? E o último ponto é: imergir ou mergulhar a pessoa em água é necessário para a apropriada administração desta ordenança. Tá bom? Então, imergir. É por isso que nós imergimos, por isso que nós entendemos que o fundamento bíblico é que a pessoa seja mergulhada em água. Tem um teólogo chamado
chamado John Dagger, ele fala que nessa época de Israel havia muitos tanques em casas, nessas casas de Jerusalém ali, em toda aquela região da Palestina. As casas costumavam ter grandes tanques que tinham água. E muito provavelmente muitas pessoas eram batizadas nesses tanques quando criam. Quando havia aquelas conversões em casas inteiras, como Cornélio, como a casa do carcereiro lá, por exemplo, né? Então as pessoas eram em seguida batizadas nesses próprios tanques que havia em toda aquela região das casas. Então isso faz muito sentido quando nós entendemos que aquelas pessoas, casas inteiras, confessavam seus pecados e criam no Senhor. Os irmãos estão entendendo? Alguma pergunta sobre isso aqui? Versos 7 e 8 diz assim: agora João Batista ele vai enfrentar aqui os fariseus, os saduceus. Ele diz: mas ele, vendo muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhes: geração de víboras, quem vos advertiu para fugir da ira vindoura? Dai, pois, frutos dignos de arrependimento. Meus irmãos, sempre vai haver entre o povo de Deus, no meio do povo de Deus, falsos convertidos. Sempre vai haver. João aqui viu fariseus e saduceus. Nós já até falamos desses dois grupos aqui, né? Os fariseus era a mais influente seita dentro do judaísmo antigo, do tempo de Cristo. Eles eram extremamente zelosos na doutrina, na lei. Eles eram rígidos, rigorosos em tudo falando. Eles se achavam perfeitos diante da lei. Eles cumpriam isso com rigor, porque eles achavam que deveriam ser perfeitos para serem aceitos por Deus. E eles se achavam justos aos seus próprios olhos. Se eles se achavam assim, talvez eles zombavam do batismo de João e do chamado arrependimento. Havia também os saduceus, era outra seita. Esses aqui, eles eram opositores dos fariseus, mas eles se uniram contra Cristo, né? Aquela coisa do inimigo comum. Eles eram uma elite econômica e eram formados, em sua maioria, por famílias sacerdotais. Então, muitas famílias sacerdotais pertenciam ao grupo dos saduceus. Esses saduceus, eles não acreditavam em coisas sobrenaturais. Apesar de ser uma seita, né, dentro do judaísmo, eles, por exemplo, não acreditavam em milagres, eles não acreditavam na ressurreição, eles até duvidavam de existência de anjos e qualquer coisa assim. Eles eram bem incrédulos, do contrário dos fariseus, que eram bem rígidos. Então esses dois grupos aqui estão também acompanhando o ministério de João Batista. E muitas vezes até enfrentando isso, porque eles eram extremamente zelosos, os fariseus. E os saduceus também, eles eram interesseiros em muitos aspectos. Esses dois grupos de pessoas religiosas, eles eram cheios de si. E João conhecia a malícia deles. É por isso que João falou: geração de víboras, quem vos advertiu fugir da ira vindoura? É por isso que ele chama geração de víboras. Está vendo a aspereza, a dureza da mensagem de João Batista? Está vendo como sua mensagem era dura? Como sua mensagem era específica para esse povo? Aqui nós temos legalistas, que são os fariseus, e temos também aqueles que não estão nem aí para nada, são interesseiros, que são os saduceus. João está pregando para eles: geração de víboras. A víbora aparenta ser muito bela por fora, mas por dentro ela está cheia de veneno, né? Ela parece muitas vezes até inofensiva, inocente, como se não pudesse causar dano a alguém, pois seus dentes eles estão todos escondidos. Mas ela é uma criatura extremamente mortal e nociva. É a víbora. Isso também acontecia com aqueles homens. Assim também eram aqueles homens. Embora fizessem falsas pretensões de religião e santidade, esses homens estavam cheios de veneno por dentro. Eles estavam cheios de hipocrisia, de malícia e de erro. Assim como uma víbora, que tem malícia, que tem veneno, que tem hipocrisia. Tal eram os fariseus, tal eram os saduceus. Por isso a dureza dessa mensagem de João Batista, confrontando hipócritas, confrontando legalistas, confrontando aqueles que não poderiam levar as cargas, mas colocavam sobre o povo fardos pesados que não poderiam carregar. Sim? Aqui no comentário da minha Bíblia diz
gloriavam de pertencer à semente de Abraão, mas João lhes mostrou que pertenciam à semente da serpente, tendo como pai o diabo. Exatamente. Quem não é filho de Deus é filho do diabo. Tal eram os homens, tal eram esses homens. Tá? E João fala: quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Deus puniu Israel várias vezes. É possível, meus irmãos, que João aqui, ele tinha duas coisas em mente. A primeira era a destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 70, depois de Cristo. Jerusalém foi completamente destruída. E muitos desses grupos morreram, esses religiosos. Além disso, isso também apontava para o juízo futuro, em que Deus julgará todos os hipócritas e falsos. Então ele está falando: vocês pensam que escaparão do juízo de Deus? Vocês pensam que estão passando desapercebidos diante de Deus? Deus os conhece e Deus os punirá. É isso que João Batista está falando para eles. É por isso que essa mensagem é dura, específica. Como já eles falou, os judeus e os fariseus, eles acreditavam que pelo fato de serem da descendência de Abraão, isso lhes dava o direito de serem filhos salvos. Ou seja, eles achavam que não necessitavam de arrependimento. Eles achavam que não precisavam disso. Eles achavam que não precisavam confessar seus pecados. Eles se gloriavam em pertencer à descendência de Abraão. Eles achavam que isso os tornava salvos. Mas é claro na Escritura que não é emanação, não é etnia, mas pela fé. A salvação se dá pela fé em Cristo. A salvação se dá quando confessamos nossos pecados, quando Deus ele nos regenera nosso coração, quando confessamos nossos pecados e vivemos agora em novidade de vida. Portanto, não pertence a uma nação. E João Batista que vai reprovar eles, pois os homens só podem ser filhos de Deus quando morrem por seus pecados, quando vivem para Deus mediante o verdadeiro arrependimento. E portanto eles não deveriam se vangloriar por pertencerem à descendência de Abraão, pois Deus seria poderoso o suficiente para criar descendência até mesmo a partir de pedras. É o que ele fala no versículo 9, versículo 8 na verdade, né? Versículo 9. E não penseis em dizer: temos por pai Abraão, pois eu vos digo que Deus pode dessas pedras levantar filhos de Abraão. Entendeu? Então Deus, e João Batista está nos advertindo aqui. Já vai para o versículo 8. O versículo 8 tem um ponto importante. Ele diz: dai, pois, frutos dignos de arrependimento. Esses homens, esses fariseus, saduceus, eles, apesar de demonstrarem isso, de falar essa coisa toda, de gostarem de se aparecer perante os homens, eles não tinham frutos de arrependimento. E o que é frutos dignos de arrependimento, meus irmãos? O que significa isso? A questão toda é: se de fato houve um arrependimento verdadeiro e sincero na vida de alguém, se de fato aquela pessoa ela morreu para o pecado e ela agora vive para Deus, ela deve demonstrar isso na prática. É isso que João está dizendo. Ela deve dar frutos de santidade. Então, todos aqueles que se arrependeram verdadeiramente, eles devem dar frutos. O cristão verdadeiro, ele deve frutificar. Ele deve andar em boas obras, embora ele não tenha sido salvo por isso. A árvore, ela é conhecida pelos seus frutos. Toda boa árvore produz frutos bons. Assim, esses indivíduos que João batizou, eles deveriam demonstrar frutos de uma genuína conversão, assim como todo cristão. É por isso que João está aqui mostrando a hipocrisia desses homens. Vocês falam isso, mas vocês não vivem isso. Vocês falam tanto de rigor na lei, mas vocês são hipócritas, vocês não conseguem carregar. Vocês colocam sobre os homens isso, e eles se vão gloriar, no versículo 9 que a gente já falou, de serem filhos de Abraão. Mas fica claro que só pode ser feito, alguém só pode ser feito filho de Deus mediante o verdadeiro arrependimento. João, Evangelho de João 1, 12 e 13, diz assim: mas aqueles que o receberam, ele deu o poder de se tornarem os filhos de Deus,
a saber, aqueles que creem em seu nome. Aí o texto fala, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Observe. Aqui, ninguém se torna filho de Deus por sangue, por etnia, nem pelo seu próprio desejo do coração, nem por pertencer a uma nação, muito menos os filhos dos crentes, eles não nascem crentes por conta disso. Devemos orar para que Deus alcance o coração dos nossos filhos. Devemos nos empenhar por pregar o Evangelho para eles, por anunciar o Evangelho para eles, para que seus corações sejam alcançados, para que Deus convença, para que Deus regenere seus corações, para que eles possam professar publicamente a fé no Senhor. E então acontecer isso aqui, que o texto diz, deles serem feitos filhos de Deus. É por isso que o texto de João diz que alguém só pode ser feito filho de Deus segundo a vontade de Deus, quando Deus o convence, quando o Espírito Santo transforma o seu coração. Então seu coração se abre, seu coração responde, seu coração deseja a Cristo e seu coração se arrepende verdadeiramente. Mas esses homens aqui, meus irmãos, eles eram hipócritas, e João está confrontando a hipocrisia desses homens. Amém? Vocês estão entendendo? Alguma pergunta sobre isso? Podemos avançar? Vamos lá. Nós temos agora aqui, versos 10 a 12, os dois batismos e João dando testemunho de Jesus. Diz assim, versículo 10 a 12: E também agora está posto o machado à raiz das árvores, pois toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Eu realmente vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujos calçados não sou digno de carregar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, cuja peneira está em sua mão, e limpará cuidadosamente a sua eira, recolherá o celeiro no seu trigo, mas queimará palha em fogo inextinguível. Meus irmãos, João aqui, ele vai advertir sobre o juízo de Deus. Toda árvore ruim é cortada e lançada na fogueira. Ele está, esse sendo específico aqui, para esse grupo dos fariseus, não somente isso, mas depois ele vai falar, ele vai falar assim, eu vos batizo com água. Parece que ele vai especificar a mensagem para todo mundo. Pois ele sabia que, mesmo entre aqueles que estão ali, supostamente convertidos, há falsas conversões. Tá? Então, ele vai advertir sobre o juízo de Deus. Toda árvore ruim, ela é cortada e lançada no fogo. Assim, todos aqueles que não se arrependem, que não demonstram bons frutos, eles enfrentarão o juízo eterno. Nesse contexto, ele também apontava para o juízo que Deus faria com Israel no ano 70. Deus trouxe o juízo para Israel. Então, o versículo 11, João diz que ele batiza com água para o arrependimento. Mas aquele que viria após ele era mais poderoso do que ele. Ele está falando sobre Cristo. Ele está dando testemunho do Senhor Jesus. Ele está dizendo que Cristo é muito mais poderoso do que ele. E eu trouxe aqui alguns pontos dessa fala de João Batista. Cristo é mais poderoso, em primeiro lugar, porque ele é Deus. Porque ele é Deus bendito. Porque ele se encarnou, tomou a nossa natureza humana e veio para este mundo. Se fez carne. Jesus também é mais poderoso porque ele é o Messias, o ungido, o escolhido, o libertador do seu povo. Ele também é mais poderoso porque ele é o Salvador do mundo. Ele também é mais poderoso porque ele é nosso verdadeiro profeta. Ele é nosso verdadeiro sacerdote e ele é nosso verdadeiro rei, aquele que veio cumprir a redenção. É por isso que João Batista fala. João Batista se coloca no seu lugar. Ele sabe que o seu ministério é específico para preparar. Isso incluía um ministério bem rápido, um ministério que não demoraria muito. O ministério de João Batista foi bem curto. O espaço de tempo que ele profetizou, em que ele batizou pessoas, foi curto. Porque ele estava preparando o caminho do Senhor.
No verso 11, ele diz, ainda sobre Cristo, cujos calçados eu não sou digno de levar ou desatar. Os irmãos já se perguntaram o porquê dessa expressão? Já? Essa expressão, meus irmãos, é de humildade, é de servidão. João está dando testemunho de Cristo, que Cristo é muito mais superior a ele. Por isso, essa expressão de desatar sandálias ou carregar sandálias era uma tarefa que só escravos faziam, só servos faziam. Era uma coisa que só pessoas que não tinham valor para a sociedade praticavam. Tá? Era algo muito humilhante, era algo muito indigno de ser feito. Quem desatava sandálias de alguém era uma pessoa muito indigna e ela estava se humilhando fazendo aquele serviço. Estão entendendo? É como se João estivesse falando que nem isso, nem o trabalho mais humilhante para Cristo ele era digno de fazer. E para ele seria uma honra absurda fazer aquilo. E ele mesmo não se achava digno nem de fazer o serviço mais humilhante por Cristo. É por isso que ele fala isso. Ele se coloca em total situação de humilhação. Ele fala, nem aquele serviço que seria o mais indigno, eu não sou digno de fazer porque é Ele. Porque Ele é Deus, porque Ele é Salvador, porque Ele é poderoso. Quem sou eu para desatar suas sandálias? Quem sou eu para estar, ao menos, fazendo o pior dos serviços perante Ele? Isso aqui é a completa humildade. Isso aqui é a perspectiva de alguém que é servo. Lá na frente ele vai falar o seguinte: é necessário que ele cresça e que ele use. É a perspectiva de alguém que vive a visão do reino, de serviço. Eu não estou servindo para mim, eu estou servindo para Ele. O importante é que Ele esteja em destaque, é que Ele seja evidenciado. Eu sou apenas um mero servo. E nem isso eu sou digno de ser. É isso que ele está dizendo. Ele está colocando Cristo no centro de todas as coisas aqui. De que a glória é dele, o caminho está preparado para Ele. E até mesmo aquele serviço que é o mais humilhante, ele não se achava digno de fazer pela superioridade do Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus, como ele mesmo disse, é mais poderoso do que ele. Irmãos, estão entendendo? Essa perspectiva de João Batista, de serviço, de total abnegação, de total humilhação. E nós chegamos na parte do texto que ele diz, versículo 11 ainda: Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Devemos entender essa expressão, meus irmãos, à luz do próximo verso. Eu me pergunto, o que é esse batismo? Por isso que eu coloquei nisso, os dois batismos, o batismo do Espírito Santo e o batismo com fogo. Os irmãos têm ideia? Alguém quer comentar sobre isso? Fala aí, Cláudio. Anterior, teve um irmão que fez uma pergunta ao pastor e o pastor, o irmão falou que esse fogo aqui era aquele fogo dando de queimado. Aí deu um debate, o pastor não foi explicado que fogo, a gente explicou para ele que não é uma coisa, esse fogo é uma coisa de corrupção, poder. E ele ficou na mente que não entrou a explicação de ninguém na mente dele. Você pode explicar agora esse fogo? Batizar com fogo? Vamos lá, vamos tentar. Vai tentar. Meus irmãos, existe uma regra básica de interpretação bíblica que é a seguinte: o significado de uma palavra depende do seu contexto. Acabou. O significado de uma palavra depende do seu contexto. Fogo na Bíblia tem muitos significados. Fogo na Bíblia é juízo, é ira, é punição, é inferno. Fogo na Bíblia também é purificação.
Fogo na Bíblia também, de alguma forma, é unção. Fogo, né? Aquele que abrasa, aquilo que vai de alguma forma avivar. Mas como é que a gente vai saber? Quem vai dizer? É o contexto. Quem vai dizer é a própria Escritura. E a Bíblia de Deus ela é infalível. Por ela a gente deve ser guiado. Eu quero tentar trazer para os irmãos aqui um entendimento que eu tive desse texto. Ele nos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mas a gente precisa, em primeiro lugar, ir para o verso 12 e depois voltar. No verso 12 diz o seguinte: em sua mão ele tem uma pá. Ele limpará a sua eira e recolherá no celeiro o seu trigo. Ele recolherá no seu celeiro o seu trigo. O que é isso? Ele recolhendo no seu celeiro o trigo. O trigo é o que? É algo bom. Então o trigo é quem é? Salvo. Pronto. Aqui nós temos o batismo do Espírito Santo, salvação. É o batismo do Espírito Santo, salvação. Eu gostaria que alguém abrisse em João 16, 7 e 8. João 16, 7 e 8. Quem achar, pode ler. Todavia digo-vos a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, ele vos enviará. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E do pecado. Convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Aí o batismo do Espírito Santo é a conversão. É alguém que é regenerado. O batismo do Espírito Santo é, meus irmãos, salvação em Cristo Jesus. É o convencimento do pecado. É o homem que é convertido, que o seu coração é transformado. E quem é que faz isso, segundo o texto de João 16? É o Espírito Santo, que convence, que regenera, que transforma o coração. E João disse aqui que em sua mão ele tem uma pá, ele limpará a eira e ele recolherá o trigo em seu celeiro. Jesus recolhendo o trigo no seu celeiro é ele salvando o seu povo, é ele salvando a sua igreja. Nós somos o trigo do Senhor, não é joio, é trigo, tá? Então, significa salvação. Eu não entendo o batismo do Espírito Santo, como alguns falam, como uma segunda bênção, que você já foi batizado, você deve procurar um segundo tipo de bênção. E meus irmãos, eu não vejo isso nas Escrituras Sagradas. O que eu vejo na Escritura Sagrada é que esse batismo do Espírito Santo é aquela conversão em que ele responde com fé. É isso que o Senhor Jesus faz com aqueles que são seus no seu povo. Aí você pergunta, e o fogo? E agora? E o fogo fica como? O Espírito Santo é até mais fácil. Mas e o batismo com fogo? A gente deve prosseguir no verso 12. O que diz o verso 12 ainda? Da parte final. Ele recolherá o seu trigo no seu celeiro, mas o que? Queimará a palha em fogo indestrutível. Olha que interessante. Mais uma vez a palavra fogo aqui. A gente pode voltar no versículo 10. O versículo 10 a gente já leu o verso 10. Ele diz: está posto o machado à raiz das árvores, toda árvore que não produz bons frutos é lançada onde? No fogo. Fogo, fogo, fogo. Então, sabe o que o contexto está dizendo para a gente? Que fogo aqui é condenação, é juízo, é o inferno. É isso que o contexto nos diz. Fogo aqui é simplesmente, meus irmãos, condenação daqueles que são ímpios ou falsos convertidos. O João está falando aqui, ele tem em mente pessoas que não eram verdadeiros convertidos. Ele tem em mente, inclusive, o próprio grupo dos fariseus, dos saduceus, e aqueles que até mesmo estavam ali, mas não tinham frutos de arrependimento. Por isso que a sua mensagem é dura, é específica. Então ele está dizendo que ele queimará palha em fogo inextinguível e que toda árvore que não produz com fruto é cortada e lançada no fogo. Se fogo no contexto é juízo de Deus, e fica claro isso, certamente o batismo com fogo é Cristo condenando como juiz, punição, fogo eterno, ira vindoura.
canta bem assim, ó. Me batiza com fogo. E essa? Complicado, né? Meus irmãos, vasculha a palavra, né? Para poder dizer o porquê. Quando aquele homem que não deu glória a Deus, o rei Herodes, né? Herodes? Me corrija se não deu glória a Deus. Daniel, Não, essa ele aí. doido, ele Herodes também, Herodes também. Que não deu glória a Deus. Então ele morreu porque não deu glória a Deus. Aí muitos pentecostais falam que isso que às vezes na igreja pentecostal todo mundo tem que glorificar, tem que falar em língua, tem que gritar, porque tem que dar glória a Deus, porque senão morrer. Não é nesse contexto. O contexto pelo que eu vejo, a glória a Deus é porque no caso ele está se olhando dele, ou seja, achando dele Deus, e ele não deu a devida glória a Deus. Ele tomou a glória que era de Deus para si. Não era de glória a Então, os Deus. pentecostais, ele pega essas palavras e faz algo que pode. Então, aí não por isso que ele vai morrer porque não deu glória a Deus, porque ele não glorificou a Deus, não mostrou a devida glória. Então, muitos pentecostais, ele pega essas palavras, quando fogo aqui para ele. Né? Então, é por isso que às vezes tem muitas canções que às vezes a gente está cantando sem saber. É por isso que eu sempre falo, meus irmãos, aqueles que cantam também devem, ó. Porque às vezes a gente pode cantar uma coisa que não é bíblica. Mesmo estando na Bíblia, está lá na Bíblia, você não entendeu. Isso deve ir para a Escritura. Né? Fica claro aqui nesse texto, eu acho que é o entendimento mais saudável que a gente pode ter, de que esse batismo do Espírito Santo é salvação e batismo com fogo, nesse texto, é condenação. É por isso que não é correto perante a Bíblia você falar, eu quero ser batizado com fogo, porque fogo e batismo com fogo, pelo menos o que o João está falando aqui, é ira, punição, juízo, inferno. Assim como o Espírito Santo também é Deus recolher seu povo. Salvação. Estão entendendo, irmão? Então a conclusão que eu cheguei é a seguinte: todos os homens, eles vão ser batizados um dia por Cristo. Os eleitos de Deus, os salvos em Cristo, com o Espírito Santo. E os ímpios e falsos crentes com fogo, condenação. Um dia todos serão batizados. Uns com juízo, ira, punição e outros com salvação. Glória a Deus porque nós temos salvação. Glória a Deus que nós somos unidos à sua igreja. Né? Esse é o batismo cristão que nós falamos aqui. Poxa, quer perder, meu irmão? Coisa que assim, né? Eu realmente fui batido com água para o arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim, mais poderoso do que eu, cujo calçados não podia carregar, e vou batizar com o Espírito Santo com fogo. Você tem que ficar batizando para o arrependimento. Esse fogo aqui não seria uma unção malai do Espírito Santo? Sabe por que não é? Por causa do contexto. Eu não estou dizendo que nós não deve haver um calor e que o Espírito Santo ele nos aviva. Né? Lá em Atos, a descida do Espírito Santo é comparada como aquele fogo. É como se fosse um fogo purificador que aviva. Claro, também não absurdamente, né? Não algo também que foge da coerência do culto, entendeu? Isso também é um culto que tem ordem da essência, né? Mas esse texto aqui, o seu contexto é fogo. João está falando uma linguagem só. Não faz sentido João estar falando uma coisa e de repente ele muda o sentido da palavra para outra coisa. Entendeu? É como se eu estivesse falando uma coisa aqui, eu usei 3 palavras e eu usei 2 palavras em um sentido e a terceira vez eu uso a mesma palavra em outro sentido, ninguém vai entender nada. Entendeu? Ninguém vai entender nada. Mas se eu estou falando aqui,
Eu falei, versículo 10, ó fogo é Deus queimando as árvores ruins. No versículo 12 eu falei, Deus vai pegar a palha e vai queimar no fogo. Por que o versículo 11, né? É avivamento. Por que o versículo 11 é unção? Não faz sentido. Está entendendo? No meio, né? Está no meio. Então, as três palavras que são usadas aqui, todas são juízo de Deus, é ira. Então, batismo com fogo não é um avivamento, não é unção, não é você ser tomado, mas no texto bíblico é ira, é punição de Deus, tá? Vemos esse entendimento mais saudável, os irmãos têm toda a liberdade para até discordar disso, quem tem seu posicionamento, mas diante da Escritura eu acho que é mais saudável. Irmã Joselma. Exatamente. E que queimará, né? Não é que avivará, é queimará. É um fogo de fruição, um fogo de juízo, de ira. Esse fogo faz com que muitas pessoas não têm discernimento ou que não lê o contexto. Esse fogo é uma separação do povo de Deus. Nós, os batidos, somos achados que nós não somos batizados com o Espírito Santo e com o mesmo fogo. Porque muitos pentecostais chegou uma senhora falou que Deus ela seria batizada como nós batizamos. A mulher bateu e ela fiquei olhando aquilo ali, eu disse, é coisa que não vê o contexto, aí sai pregando de qualquer maneira, aí precisa saber o que significa vários tipos que falam fogo, né? Fogo consumidor, fogo que é a salvação, a purificação do fogo, é tudo isso. Então tem pessoas que acham o fogo é isso. Vocês batismo não existe, batismo com fogo. Vocês são frios, não dá glória a Deus, como o Gustavo falou, nós somos mortos, não dá glória a Deus, não bate a palma. Sim, irmã. E as palhas significa pessoas. Palha aqui, palha de fato está significando os ímpios, aqueles que são falsos convertidos. Sabe por que usa palha? Exatamente, dando uma qualidade a eles. A palha, ela só pode ser queimada. Enquanto que, e o povo de Deus é chamado de quê? Trigo. É o trigo. Aí as palhas Hã? tem mais de construir as palhas. Não. Essas palhas aqui é palha que é queimada. Existe vários tipos de palha, né? Mas a própria função da palha, a palha, o destino dela, na maioria das vezes, é de fato queimar. Você quer começar um fogo, você faz o quê? Pega a palha. Vou falar, é fogo de palha, porque queima logo. Até para queimar é algo assim que queima logo. Então é isso que o João está dizendo. Olha só, esses homens ímpios, eles vão queimar com uma palha. A ira de Deus, o Senhor Jesus dará fogo sobre esses hipócritas, sobre os falsos crentes, sobre esses fariseus, saduceus. Estão entendendo? Então por isso que é chamado de palha, porque a palha, o destino delas é o fogo. É por isso que eu não acho que o batismo aqui com fogo é algo fora disso, porque aqui é combinação. Não tem como você olhar para esse texto e duvidar disso. Quem falou? O Salmo primeiro, versículo 4, fala sobre palha, né? O Salmo primeiro. São como palha que o vento dispersa. Os ímpios não são assim, são porém como a palha, que o vento dispersa. Palha ou folha seca? Estão entendendo? A linguagem de escritura? Também essa palha seria o joio, né? Como Sim. joia. Porque a gente é o trigo, está no celeiro. Então o que sobra, a palha junto com o joio. Perfeito. Sim, irmão. O versículo 12, no final, fala sobre o fogo inextinguível. Justamente esse inextinguível é uma brasa, é um fogo que nunca se apaga, é justamente se referindo ao fogo eterno. É um fogo inextinguível, ele não
muitas vezes, eu acho que na maioria das vezes, quando a Bíblia fala sobre fogo, é em sentido de juízo. Existe sim o sentido de purificação, né? Existem outros sentidos. E quem deve determinar é o quê? Ficou claro aqui que as três palavras usadas para fogo é juízo, ira de Deus, inferno e punição. Enquanto que o batismo do Espírito Santo não é uma segunda bênção, não é uma outra coisa que você recebe, mas sim ser salvo em Cristo. Os dons espirituais são outra coisa. Isso vem junto, mas não é um outro batismo. Pelo menos é o meu entendimento, né, sobre esse texto, sobre esse tema. Ele me clareou mais ainda. Amém. Sobre isso. Muito obrigada. Vou saber que justamente uma palavra, né, dependendo do contexto, tem um significado. Exatamente, o contexto. Lê o contexto. Por isso a gente não pode, meus irmãos, versículo isolado. Tenham medo de versículo isolado. Você pode pregar em um versículo, mas se você não voltar no contexto e não explicar o que aquele está dizendo, você pode falar qualquer coisa. Tenham medo de versículos isolados. É por isso que eu prezo para a gente pregar todo um livro, tudo, a gente entender tudo que isso aqui está falando. É isso aqui que está dizendo, é isso que Deus quer que a gente entenda. Acabou. Do que você simplesmente pegar o texto aqui e falar, e aqui é o batismo com fogo, e vamos buscar o batismo com fogo agora. O que é o batismo com fogo? Talvez a gente possa, estamos impondo sobre o texto uma opinião nossa, enquanto deve ser o contrário, é o texto que deve mudar o meu entendimento. Entendeu? Alguém tem mais um comentário sobre esse ponto aqui? Sim. Antes de ler o texto de João. Lembra o texto de João? João 16, João 16, 7 e 8. Vamos ler novamente? João 16, 7 e 8. Pode ler, irmã Glória. Procura esse texto aí e lê pra gente novamente. Achou? A minha versão é diferente. Eu falo a verdade. Quando digo que é melhor para vocês. João 16, 12, né? 16, 7 e 8. Eu falo a verdade. Quando digo que é melhor para vocês que eu vá. Pois se não for, o auxiliador não virá mais. Se eu for, eu enviarei a vocês. Quando o auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo, porque ele também tem uma ideia errada a respeito do pecado e do que é direito e justo, e também do julgamento de Deus. Pronto. Vamos lá. João ele diz: eu vos batizo com água para arrependimento. Ele está sendo específico porque ele fazia o batismo. O batismo de arrependimento. No entanto, ele, quando fala que Cristo batizará com o Espírito Santo e com fogo, ele se refere ao Espírito Santo, nesse texto de João aqui, convencendo o homem do pecado, do juízo e da justiça. E isso mesmo é uma ação de Deus. Então, o que o texto está dizendo é que Deus que converterá os corações, que Cristo é quem batiza no sentido de salvação. É que alguém ia ser submergido, ia ser contemplado com esse batismo de salvação. E o que é? Aí o contexto, o verso 12 diz: cuja peneira, a pá, está na mão, ele limpará cuidadosamente as poeiras, recolhendo trigo no celeiro. Então a gente entende que ele vai recolher o seu povo no celeiro, salvação. É a obra dele. E o segundo é queimando a palha do fogo que não se apaga. Está entendendo como o verso 12 explica o verso 11? O que é o batismo de Cristo? É ele salvando. Aí a gente volta para João ver o Espírito Santo convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Salvação. Então todos os textos aqui que falam do batismo com o Espírito, né, e Cristo batizando, é a salvação. Ao mesmo tempo que a condenação está no versículo 12, que é jogando a palha no fogo que não se apaga. Então, a gente tira esse entendimento a partir do texto
E é a partir dele. Não é que a gente põe sobre o texto isso. A gente pega o texto e tira. Então, eu acredito, meus irmãos, estou convencido disso, de que eu acho que é o melhor entendimento diante desse texto da palavra de Deus. Para que a gente não caia em outras coisas, para que a gente não crie coisas em nossa mente e a gente se perca com isso, né? A gente cria doutrinas que não se encontram na Bíblia, porque a gente não pode isolar o versículo 11. Se a gente isolar o versículo 11, você pode dizer, ó, aqui, batismo com fogo é outra coisa. Mas se a gente olha para o contexto, a gente vê que não é. A gente vê que fogo, assim como está no versículo 10, no versículo 12, versículo 11, é condenação, bem como o Espírito Santo nos salvando no versículo 11. Deu para entender, irmão? Pastor, o que seja batismo do Espírito Santo, batismo no fogo, né? A convenção, é que aquele que faz isso, que seja uma coisa constante, né? Porque muitos que fazem isso, João chamou de fazer, queria se associar a uma coisa só porque fazer parte da família Abraão. Mas e tem muitos que fazem isso na época de hoje, nossa cristã, que não tem unidade, não tem amor próprio, e diz que é batizado no fogo, é batizado no Espírito Santo. É complicado, né? É complicado isso aí. Então, sempre eu pego aquele versículo de Coríntios, né? Quem está em Cristo, nova criatura. Nova criatura. Exatamente. Vamos avançar, né? Próximo bloco, o batismo de Jesus, versos 13 a 17. Diz assim: então Jesus foi da Galileia ao Jordão ter com João para ser batizado por ele. Mas João impedia, dizendo: eu que tenho necessidade de ser batizado, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondendo, disse: deixe que seja assim, pois nos convém cumprir toda a justiça. Então ele consentiu, tá? Meus irmãos, aqui temos outro cenário. Agora não está mais naquele cenário de João pregando para esses homens falando. Provavelmente isso aconteceu algum tempo depois, em algum dia comum, quando Cristo apareceu para ser batizado. Porque ela mandou outra pergunta, essa não é tão complexa assim, mas eu acho que não, né? Por que Cristo quis ser batizado? Por que Cristo deveria ser batizado? Já pensaram sobre esse texto? Como ele falou, né? Cumprir toda a justiça. O que é toda a justiça? Né? Que antes também, acho que quando ele estava assinando, já falava desse evento agora que ele ia cumprir, né? Vamos dizer, mas o batismo não é para arrependimento? Cristo tem que se arrepender de quem? Ele não é Deus? Ele tem pecado? Não tem. Eu acho que sim. Ele se batizou para deixar um exemplo para nós ser batizados, né? Aí tá vendo? Estão chegando a algumas conclusões aqui. Mais alguém? Obediência, né? Obediência. Seria também assim, porque no Antigo Testamento tinha o que os homens faziam, a oitava dia. Circuncisão? Circuncisão. Aí seria que o Novo Testamento seria o batismo? Não. Batismo não é a continuidade de circuncisão. A gente não é presbiteriano. Então Mas ele fez isso. Vamos lá. Eu creio que também, né, veio aqui na minha pensamento, ele foi batizado para que Deus apresentasse ele aos homens quem era aquele que estava batizando, que Deus desceu sobre a fome do Espírito Santo, né? E disse: talvez seja meu filho amado, né? Com quem eu me comprar, ou seja, apresentou Jesus, né? Então, por que ele vai? Sabe por que eu levantei essa pergunta? Porque João se recusa a batizar. João se recusa. O batismo de João era o batismo que precisava, e João tinha isso em mente. João batizava para a remissão de pecados. João batizava com o entendimento de que aqueles homens mudassem de vida. Ele estava preparando o caminho do Senhor. Mas então chega Cristo. Então, João, versículo 14, ele fala: eu que tenho necessidade de ser batizado por ti. Quando o Senhor vem aqui, o Senhor que é puro, perfeito, melhor do que eu, Deus bendito.
Então João entendia que o batismo só deveria ser administrado sobre aqueles que se arrependem verdadeiramente. É por isso que isso anula o batismo infantil, meus irmãos. Que o batismo só é em arrependimento. Pelo menos o batismo, até o batismo cristão, ele visa isso, tá? E João sabia disso. Ele parece surpreso que Cristo viesse até a ele e fizesse tal proposta, quando na verdade era um privilégio para João que recebesse isso do próprio Cristo, né? Mas eu listei alguns motivos aqui, os quais eu penso porque Cristo deveria ser batizado. E alguns irmãos já citaram alguns aqui. Não é porque Cristo precisava se arrepender ou porque ele tinha pecado, não era, jamais. Então o primeiro motivo que eu trouxe aqui é, em primeiro lugar, mostrar a sua aprovação ao batismo de João e dar testemunho de que era vindo do céu. Então quando Jesus vai até João, Jesus está aprovando o que o seu precursor estava fazendo. É como se ele falasse assim, esse de fato é o precursor que está preparando o caminho e eu aprovo, e agora vai dar continuidade. Então, um dos motivos é esse. O segundo motivo é para dar testemunho de si mesmo antes de iniciar o seu ministério. Isso vai acontecer nos versículos 16 e 17, quando o Espírito Santo desce com pomba, quando Deus fala. Então, um dos motivos também era dar testemunho de si mesmo. O terceiro era para dar exemplo aos discípulos que devemos ser submissos a esta ordenança. Um exemplo, né? A irmã falou ali que deve ser Cristo como exemplo. Então, um dos motivos também é esse. Outro motivo, Jesus ele tinha que se identificar com o seu povo em todas as coisas. É por isso que ele deve cumprir toda a justiça, porque ele deve se identificar em nós em tudo, inclusive no batismo. Tá? O quinto motivo, seu batismo também apontou para a sua morte como resgate por muitos. Então, de alguma forma, quando Cristo é batizado, também simboliza nós sendo mortos para o pecado, morrendo para o pecado, vivendo para Ele, e Ele deveria passar por isso. E o sexto e último motivo que eu trouxe aqui, Cristo ele veio cumprir toda a lei moral, a lei cerimonial, e estava determinado pela vontade do Pai que Ele se submetesse ao batismo. Versículo 15 diz isso também, né? Então, por isso que Cristo se batizou. Então, se alguém me perguntar um dia, você pode não fazer essas coisas, né? Não era porque ele precisava de arrependimento, mas porque ele estava iniciando seu ministério. Ele estava aprovando o caminho de João. Ele dava testemunho de si mesmo. Ele estava dando exemplo. E ele estava, meus irmãos, inaugurando a nova dispensação do Evangelho, o Novo Testamento. Tudo isso são os motivos pelos quais eu penso que Cristo se submeteu ao batismo. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre isso? Podemos avançar, né? Verso 16, 17 diz assim: E Jesus, quando foi batizado, saiu logo da água, e eis que abriu os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Aqui, meus irmãos, se cumpre o testemunho da Trindade sobre a missão de Jesus. Aqui a Santíssima Trindade dá testemunho sobre a obra perfeita de Cristo. Aqui nós temos o Filho sendo batizado, o Filho saindo da água, nós temos o Espírito descendo, aprovando, e temos o próprio Deus falando que aprova, que se deleita, que tem prazer nisso. Meus irmãos, a obra da Trindade é assim, Deus decreta, o Filho realiza e o Espírito Santo aplica. Eis a obra da Santíssima Trindade. E aqui nós temos a própria Trindade presente em um local específico e os três juntos, atuando. Está vendo como isso é maravilhoso? Entendeu? Aprovando o batismo, aprovando a obra de Cristo. Após o batismo, os céus se abrem, dando aprovação ao início do seu ministério. Aqui o Senhor Jesus inicia o seu ministério, por volta de 30 anos, mais ou menos. É quando ele inicia o seu ministério. O Espírito Santo desce sobre o Filho de Deus, assim como desce sobre os crentes da salvação, aprovando, abrindo o caminho. Lembra que toda obra de salvação é uma obra trinitária, é uma obra da Trindade. Tá? O Senhor Jesus disse, o texto que a gente leu de João, que ele ia para que o auxiliador viesse. Está vendo como é uma obra em conjunto, é uma obra que todos atuam? Outro ponto é, o Pai dá testemunho.
Ele diz: este meu filho amado em quem me comprazo. O Pai teve infinito deleite e prazer nele, como seu próprio filho, que repousava em seu seio antes de todas as coisas, e se agradou dele no seu ofício, na realização e capacidade. Ele se agradou dele como seu filho e se deleitou nele como seu servo. Olha como isso é maravilhoso, né? Cristo aqui agora não somente é o Filho de Deus bendito, como é desde a eternidade, mas também na sua missão de servo, sofredor. E ambas as missões, Deus o aprova. Está vendo, meus irmãos, como tudo isso aqui se cumpre em o caminho de Cristo sendo aberto, em a dispensação do Novo Testamento, agora do Evangelho, sendo inaugurado, e o Senhor abrindo o caminho para o Evangelho. Aqui inicia o ministério do Senhor Jesus. Amém? Amém.